E hoje trouxe aqui, ó, pode abrir a tela para mostrar o meu convidado, Ricardo Trajano, que veio falar de uma técnica que está dando o que falar, está em alta, chamada ILIB. É isso, doutor? ILIB. O que significa Exatamente. isso? É uma sigla do inglês, Intravascular Laser Irradiation of Blood. É um acrônimo do inglês, né? Traduzindo irradiação do sangue intravascular com laser. Certo. E o que isso significa? O que significa ILIB? ILIB seria, o outro nome seria autohemoterapia. Mentira, fotohemoterapia. Autohemo é proibido hoje pela medicina. Fotohemoterapia. Nós irradiarmos o sangue com laser de baixa intensidade. E isso vai induzir alguns efeitos na fisiologia, trabalhando só no sangue, que tem uma resposta sistêmica para o organismo de qualquer idade. Então, é indicação para criança, é indicação para adulto, idosos, não tem limite de idade. São 4 ações com 3 efeitos. Essa é a ILIB. Então, ele vai trabalhar em uma sequência de enzimas. A principal delas é a superóxido dismutase. Depois ele trabalha na diminuição da quantidade de prostaglandina, que isso está envolvido com o processo inflamatório. Depois ele trabalha numas características que tem a hemácia. E por último ele vai trabalhar numa enzima que também trabalha, chama ceruloplasmina, que vai trabalhar na consistência do sangue. Então, esses 4 aí, eu não vou entrar em detalhes, porque seria uma conversa só disso aí, de 2 horas, né? Essas 4 ações vão ter 3 efeitos. Primeiro, é uma ação anti-inflamatória, tudo isso que eu estou te falando a nível sistêmico. Ela tem uma ação de reperfusão sanguínea, quer dizer, o sangue circula pelo organismo todo, e ela também tem uma ação anti-radical livre, que seria o anti-envelhecimento. Na verdade, anti-inflamatória, reperfusão sanguínea e anti-radicais livres, antioxidantes, tudo isso é anti-aging. O problema é que nós vemos isso, a beleza da coisa é que nós vemos isso com 15 minutos de irradiação do sangue. Todos esses benefícios acontecem com 15 minutos de irradiação. Quer dizer, não é uma coisa que você faz agora que você vai ver lá no final da vida. Você já consegue ter os benefícios assim de imediato. De imediato, na hora. De imediato. Já vê. Tanto é que essa técnica ela é usada em AVC, pessoas que têm derrames, ou vascular, aquele de hipóxia, não o hemorrágico, e ataque cardíaco, infarto do miocárdio, artéria entupidinha, ateroma, isso, aquilo, aí ela deixa o sangue fininho e ele começa a vascularizar lá, o coração volta a bater novamente. Assim é na Rússia, já é padrão de conduta médica lá, eles têm o laser para ILIB dentro da ambulância, e assim é nos Estados Unidos, em hospitais lá, como tem o Marcelo, um físico do IPM, ele fez o mestrado dele e o enfermeiro o levou até a ambulância para mostrar o laser que faz ILIB dentro da ambulância, a especialidade do hospital AVC. Quer dizer, o que é conduta médica de atendimento aí no exterior, aqui no Brasil a gente desconhece ainda, né? Mas qual é o profissional que pode fazer a aplicação dessa técnica? Essa técnica, ela não tem, não causa nenhum risco para a pessoa. Nenhum, absolutamente nenhum. Tá? E sendo uma terapia não invasiva, e tem diversos trabalhos publicados do que é o ILIB. Quem gosta muito do ILIB é o pessoal da Ásia também, mas hoje a gente tem publicação nos Estados Unidos, em vários lugares da Europa também. Então, como ela é uma técnica não invasiva e ela não tem nenhum risco, nenhum efeito colateral, nenhuma intercorrência, seja qual o problema que for que a pessoa tenha, todos os profissionais que mexem com a área da saúde, estética, bem-estar, ele pode fazer o uso do ILIB. Ele vai ter contraindicações. Quais são? Eu não vou dizer para você que isso ainda seja uma regra. Porque o Dr. Augusto Ferreira de Sorocaba, ele fez uma averiguação no sangue do cliente dele e viu que o tempo de coagulação e sangria manteve normal, sabe? Não foi alterado por causa dessa prostacyclina aí, essa PGI2, porque ela é uma antiagregante plaquetária. E ele não viu resultado nenhum risco para o cliente. Eu tive experiência com um
cliente que o TC e o TS dela, quer dizer, o tempo de sangria, o tempo de coagulação, ele alterou um pouquinho. Mas não é uma situação da pessoa se tornar um hemofílico. Você cortar, ela vai sangrar até morrer. Não é isso. Mas o tempo de coagulação, ele diminui um pouquinho, tá? Ele aumenta um pouquinho, quer dizer, e o TS também. Então, seria uma contraindicação se a pessoa for submeter uma cirurgia, seja plástica, seja de urgência, qualquer outra aí. E na minha experiência, um paciente que precisou fazer uma cirurgia no ligamento do braço, durante a cirurgia, o médico comentou com ele que sangrou um pouquinho mais que o normal. Nada que não se resolve, tá? Então, isso supostamente seria uma contraindicação. Outra contraindicação que eu colocaria aí, por questão mais filosófica, é que a pessoa que está fazendo algum tratamento complicado, tipo câncer, tá? Por desconhecimento, isso está envolvendo a medicina, a não ser que o médico já conheça. Nós temos o Dr. Efraim Alzauer, não sei se é assim que pronuncia o sobrenome dele, que ele executou ILIB já. Ele não executa mais porque ele usava ainda o intravascular, que é a técnica que abordava pela veia do paciente, né? Então a ideia é que ele fazia isso aí e nunca teve problema nenhum com esse tipo de procedimento. Então, se a pessoa tiver câncer, aí é bom entrar em contato com os médicos e ver se há essa possibilidade. Eu tenho uma paciente, na verdade é uma cliente minha, né? Ela assistiu o meu curso de laser e tudo, e ela está com câncer metastático, começou na mama, e aí hoje já pegou pleura, já está nos ossos, e ela está fazendo ILIB, ela está sentindo muito bem, sabe? E numa publicação que foi feita de ILIB em neoplasias, em CA, eles tiveram 3 achados. Primeiro, as drogas da químio foram mais efetivas, elas atingiram o alvo com melhor resultado. Segundo, de onde se concluía que os efeitos colaterais iam ser piores, não aconteceu isso. Os efeitos colaterais foram reduzidos drasticamente, como mucosite não teve, aquele cansaço da pessoa também não aconteceu, que é o que está acontecendo com essa mocinha. Ela tem 26 anos, se não me engano. E o terceiro, que ninguém esperava, que foi uma coisa fantástica nessa matéria, nessa publicação, é que a NK, a Natural Killer, a nossa célula que reconhece o tumor ele desenvolve um sistema de defesa que ele usa todo o sistema de defesa da vítima, do hospedeiro lá, para protegê-lo. E a NK começou a reconhecer esse tumor como maligno e começou a atacar esse tumor. E isso aqui que foi muito legal, alguma coisa que impressionou muito essa publicação de um caso, e aí vale a gente levantar. Então seriam essas duas contraindicações. Aí gestantes também por questões filosóficas, né? Eu acredito que não é interessante a gente trabalhar. De resto, é só coisa boa. E o profissional que atua com ILIB, ele precisa de algum conhecimento a mais, assim, alguma especialização para utilizar essa técnica? Como que ele pode proceder? Eu acho que poder. Perfeito. Participar disso. Antes de mais nada, o profissional que vai executar ILIB, ele precisa ter bom senso. E além do bom senso, caráter, porque você pode sair fazer ILIB de qualquer jeito, né? Do jeito como eu estou vendo aí, tudo que acontece na laserterapia eu fico sabendo. E tem gente adaptando técnicas para fazer ILIB, e isso é feio. É feio não só pelo nome desses profissionais, como também porque está se vendendo uma ideia que não procede, tá? Equipamento para fazer ILIB, ele tem um perfil certinho, mas o ideal seria a pessoa realmente ter uma formação. Para se fazer ILIB, eu preciso saber o que é o laser. O Andrew Mester, que é o pai da laserterapia, a primeira publicação que ele fez sobre laserterapia foi para ver se o laser, essa radiação, ela causava câncer ou não. Primeira atitude dele. E aí eu vou ficar meia hora com essa luz ligada aqui. Será que vai ter algum problema? Sabe? Então isso aí é que precisa ser considerado. É levantado tudo isso. Eu acredito, eu tenho certeza, que algumas pessoas que são profissionais que estão executando ILIB, sem um fundamento, se a gente fizer meia dúzia de perguntas, provável ele errar 5. Eu tenho certeza. E está ensinando gente a fazer ILIB por aí. Então o ideal é que o profissional primeiro tenha uma formação em laserterapia, tenha conhecimento em laserterapia. Certo. Aí depois ele vem com conhecimento
da técnica de ILIB para não causar dano nenhum. Exato. Porque na estética é assim, né? As pessoas, de uma forma geral, sempre acabam sendo criativas, né? Nesse ponto e tentando adaptar algumas coisas. Mas como que é a forma certa de fazer ILIB? Tá. Ou isso você ensina no curso que você dá lá no Instituto Ricardo Trajano? A gente ensina, Cristiano. Tem que ter um aparelho com um desenho industrial e recursos próprios para o ILIB. Não é qualquer aparelho de laser. Não é qualquer aparelho de laser. Para se fazer ILIB precisa ter fibra ótica. É a primeira orientação que eu dou para a maioria dos profissionais, seja de que área for. Primeiro detalhe que você tem que prestar atenção no equipamento de laser é se ele tem fibra ótica. Fibra ótica, o aparelho acaba aqui, é aquela extensão que tem depois que acaba o aparelho. Sem essa fibra ótica, gente, esse equipamento, ele fica sem possibilidade de você fazer a ILIB, sem possibilidade de você fazer a acupuntura, que a acupuntura é uma coisa fantástica que a gente tem hoje em mãos aí, e a laser terapia na acupuntura está revolucionando esse mercado. Então, para se fazer ILIB, a primeira coisa, tem que ter fibra ótica. Se não tiver fibra ótica, para você ter a noção de que você está colocando em cima da artéria radial, com o meu aparelho, que ele tem o desenho de uma caneta, fibra ótica, eu tenho a pulseira, eu coloco isso em cima do orifício que tem nessa pulseira, exatamente sobre a artéria radial. Eu ainda preciso ficar olhando lá de vez em quando para ver se a pulseira não mudou o lugar ou não. Tem gente colocando o aparelho inteiro em cima da artéria. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então a técnica tem o jeito certinho. O equipamento ele tem que perfil, você tem que ligar, configurá-lo para ILIB, ele fica 30 minutos ligado e desliga sozinho. Essa situação de você ter que ficar indo lá, ficar ligando, já é uma coisa esquisita. Ficar colocando elástico para segurar o equipamento no braço da pessoa, equipamento às vezes pesado, que a pessoa tem que ficar com a mão parada numa posição, tá? A nossa técnica, põe-se o fio no pescoço, coloca o aparelho aqui, ele fica em pé em cima da artéria radial, dá uma revista para a pessoa, ela fica lendo ali. Movimenta o braço se ela quiser, é só segurar a caneta, não ficar numa posição parada, virada para cima, como é a situação ali, que você pega, você vira para cá, vira e coloca de qualquer jeito. Então tem o jeito certo de se fazer. Agora, a gente não pode esquecer que tem o tal do placebo aí, né? O que é o placebo? A pessoa faz de ILIB e acha que recebe o Espírito Santo lá. Uhum. Fica cheio, nossa, tô zen, que maravilhoso esse negócio. Quando a ILIB é executado da forma certa, nós vemos alguns resultados imediatos, que nem a circulação na perna melhora, a pessoa sente a circulação esquentar, você sente uma disposição melhor. É uma situação fantástica. Tudo isso porque há uma oxigenação e a nutrição de todas as células, inclusive os neurotransmissores, dos suplementos que eles precisam para responder melhor. Tá, então, ó, já deixa o telefone, o pessoal não vai aguentar esperar até o final do programa. O Instituto Ricardo Trajano dá esse curso, capacita o profissional a atuar com ILIB. Exatamente. Qual que é o telefone lá do Instituto? Vou dar o celular da minha esposa, da Neuza, que é o melhor. É 983837545. É 11 São Paulo. 11 São Paulo, então repete. 983837545. Falar com a Neuza. 83 duas vezes? Duas vezes, para ficar bem fácil. 83 7545. 7545. Doutor, essa técnica não é brasileira. Não. Ela é? Russa. E quem trouxe essa técnica para o Brasil? Olha, quem modificou essa técnica? Modificar... Que eu fiquei sabendo que essa técnica é modificada. Ela é modificada. Ela ficou modificada, porque ela começou intravascular. Por isso que tem esse nome. Intravascular laser radiante alfa. Mas como que é o intravascular? O intravascular é um catéter que você põe com a fibra ótica dentro da veia. Dessa forma, só médicos poderiam fazer isso em ambulatório. Invasivo, né? Em ambulatório, que seria invasivo. Já não dá ideia aí, por favor. Isso. Vou começar a furar. E aí o que aconteceu? Quando eu estava no Instituto de Física da USP, nós tínhamos um grupo de estudo de laser terapia, eu tomei conhecimento dessa técnica. E eu levei para o nosso grupo lá, tinha várias personalidades da física, várias personalidades do laser. E aí o que aconteceu? Eu comentei sobre o ILIB e a barreira foi, mas nós não vamos poder, apesar de ter médico presente, nós não vamos poder executar essa técnica porque isso só médico poderia fazer. Mas, lendo o trabalho, eu vi que essa técnica do ILIB, eles faziam lá na Ásia com
um aparelho de 8 a 12 miliwatts de potência. Foi quando eu tinha um aparelho na época de 100 miliwatts. E eu tenho certeza absoluta que não é o cateter que está dentro, no intravascular ali, que iria executar o processo, e sim a luz. É a luz que faz a fotohemoterapia. E aí eu acabei fazendo um teste, fui até a Santa Efigênia, comprei uma pulseirinha lá, adaptei essa pulseirinha, e aí eu coloquei um prego para abrir mais a bitola onde caberia a fibra ótica do meu equipamento lá, e coloquei em cima da artéria radial, irradiamos. Dali nós fomos para o INCOR e levamos essa técnica lá para ver se daria certo. Os profissionais, tanto do INCOR quanto do HU, eles coletavam o sangue, faziam o ILIB, coletavam o sangue novamente e aí comparavam um sangue com o outro, e a nossa boa notícia, o bom retorno é que deu certo, e hoje a gente chama de ILIB modificada por causa disso. Mas na verdade, então, como muita gente pensa, não foi no INCOR que isso começou, foi no IF-USP, no Instituto de Física da USP. Eu levei isso lá, consegui adaptar o equipamento, irradiamos o sangue transdérmico, agora já não é mais intravascular, é transdérmico, e acabamos com o resultado sendo tão bom quanto, e agora sem risco nenhum. O que hoje possibilitou para muitos profissionais executarem LIB, porque não é mais invasivo e não põe mais em risco o nosso cliente. A diferença é que você modificou, mas modificou com conhecimento. Tem gente querendo modificar sem conhecimento, é isso? De curioso. De curiosidade. Curioso. Tem gente que é papagaio. Escuta e repete o que estão falando, não sabe o que está falando. Quando você estuda radiação eletromagnética, Cristiano, você tem que entender de física quântica. A pessoa que se aventura nisso, ela tem que saber muito bem o que está falando. Luz não é uma energia, sabe? Ela não é uma energia, ela é um bóson. Aí se você perguntar... O que é um bóson? Poxa, isso, né? Poxa, é física quântica. Bósons são as forças elementares que regem a fenomenologia da matéria do universo. Nossa, entendi tudo. Então, tô aqui viajando, entendi tudo. Aí pensa assim, para facilitar para você, existem Já era quatro... bom em física. Existem 4 forças que regem a matéria. A luz é uma delas. A física quântica, ela foi descoberta estudando a luz. Então, se quiser falar de luz, de laser, não pode ser papagaio. Você tem que ir lá fundo, você tem que aprender, sabe? Eu li muitos livros. O meu mestrado, do que eu sei hoje, o meu mestrado deve ter me dado 1% do que eu conheço hoje para falar de laser terapia. E olha, portas abertas... Você é uma referência no Brasil de laser terapia. E aí aquela máxima, né? O pessoal vê as pingas que a gente toma, não vê os tombos que a gente leva aí, né? Uhum. E precisa ler muito. E eu ia dizendo, portas abertas para quem quiser entrar. Eu sou um defensor da laser terapia, eu não sou um defensor egoísta, sabe? Não sou sovindo em nada na minha vida. Então, portas abertas. Nós estamos, inclusive, lançando o curso de extensão para quem quer dar aula de laser terapia, para saber o que está falando e não falar besteira. E, inclusive, através da Sociedade Brasileira de Laser, a gente fazia um tratado de várias coisas. Já teve um workshop lá no Instituto? Não, foi no INCOR. Ah. Um workshop no INCOR. Tudo começa com IN. Tudo com IN, Instituto, INCOR, E o INCOR é Instituto também, né? Instituto do Coração, né? E aí lá no INCOR, nós fizemos um workshop que veio pessoa do mundo inteiro para a gente resolver uma questão básica de laser terapia. Dosimetria. Dosimetria. Um workshop, veio Chucuca, que é o presidente da UALT, um monte de gente do mundo inteiro, para discutir um assunto. Para tentar dali sair com consenso. Porque está acontecendo na estética, o que estava acontecendo na odontologia e em outras áreas aí, que já passou essa fase de parto que está acontecendo da laser terapia na estética hoje. Que é o quê? Cada um está falando uma coisa. Tem pessoal pegando matéria de 1970, pegando matéria de 1964 e reproduzindo essa matéria, e não é mais aquilo. Então é bom tomar cuidado com essa coisa. Eu defendo a laser terapia. E olha, você que é profissional, que está querendo aprender de laser terapia, faça um curso, seja bem-vindo. Não queremos fechar a porta para você não, mas a sociedade vai dar referência dos profissionais que estão dando aula de curso de laser. Olha, o pessoal começa a perguntar, onde vai ter o curso? Aqui vai na minha cidade. Que cidades tem o curso? Fala a agenda pra gente aí. Você lembra de cabeça?
Olha, é bom. Aqui em São Paulo tem sempre. Aqui tem sempre, uma vez por mês a gente faz. Pedir o site é ricardotrajano.com.br. ricardotrajano.com.br. É a Hilt, né? Hilt. Mas o site é ricardotrajano.com.br. Mas o Facebook hoje, gente, põe para seguir no Facebook, você fica sabendo tudo que a gente fizer aqui. Vocês ficam sabendo, inclusive a sociedade, pode seguir a sociedade também. Agora fala um pouquinho da sociedade. Eu sei que a gente já teve um programa, você que está assistindo, pode procurar aí Sociedade Brasileira de Laser no YouTube, no nosso canal mesmo, né? Aproveita e assina o canal, youtube.com/7horatv. Estamos chegando a 5 mil assinantes. Opa! No canal aí, um número bem bacana. E procura, mas para quem não assistiu, fala um pouquinho do que é a Sociedade Brasileira de Laser, que tem você, que tem o nosso amigo Orlando Sanches. O médico aqui, o doutor Augusto Ferreira, um médico de Manaus também, Simão Pescher, tem vários. Eu posso me associar, não? Se você trabalhar com laser, você entra como sócio aspirante, faz uma prova e aí você é sócio. Então parei efetivo. Por aqui, não vou passar na prova. Mas não tem física, não tem física. Fica tranquilo. Não. É conhecimento parei mais por aqui, não vou passar na prova. Coisa. Mas a sociedade é uma entidade que vem. Nós vamos tentar ao máximo. É óbvio que não dá para a gente fazer isso, né? Tentar ao máximo a gente deixar uma laser terapia. Eu falo laser terapia nossa especialidade porque é o que todo mundo pode usar. Quando você pega uma máquina de alta potência, aí já fica mais limitado. Mas a gente deixar um relacionamento profissional-paciente mais honesto. Do profissional saber o que está fazendo ali. Então, os cursos, os créditos, sabe? Tem empresa aí que trabalha com estética, que nós mandamos certificados para eles dizendo que eles são membros. A Sociedade Brasileira de Laser reconhece essa instituição como de credibilidade. Isso para o público leigo é muito bom. Então nós abrimos isso aí, desde que tenha as exigências, os créditos para fazer parte da sociedade. Honestidade, saber o que está fazendo, tempo de trabalho. Não é qualquer um que entra. Não é qualquer um que selecionado. entra. Não, tem um perfil. O pessoal da área da saúde, o pessoal da estética, podologia, o pessoal da massoterapia, que usa também acupunturista. Tem que ter esse perfil aí. Tá. E é socilaser.com.br. Socilaser.com.br. Então acessem aí, socilaser.com.br, faça parte aí da nata da laser terapia. Que você e o Orlando fizeram muitas pesquisas, né, com laser. Bastante. Pesquisa com o Yamaguchi, né? Charles Yamaguchi. Agora, vamos falar do ILIB. Os benefícios. Fala todos os benefícios aí, principalmente na área da estética. Se você pensar que todas as células do corpo ficam mais nutridas, mais oxigenada, isso significa que toda a função dela vai acontecer melhor quando você faz ILIB. Nós temos um problema que chama inflamação crônica silenciosa. Quem escreve isso é Edmundo Sabe Júnior no livro que chama Manual do Proprietário. Nós temos essa inflamação crônica silenciosa, nós temos um excesso de radicais livres, nós temos estresse, e o ILIB vai trabalhar justamente tudo isso aí. Então o que acontece? Qualquer uma. Se eu estou fazendo um trabalho numa rejuvenescimento periorbicular do olho, uma marca de expressão, então eu estou trabalhando com cosmético, eu estou fazendo peeling, sabe? Eu estou trabalhando com os recursos que eu tenho. Se esse paciente está no ILIB, toda essa região que eu estou trabalhando aqui, ela vai se beneficiar, que vai chegar os nutrientes, vai chegar os insumos que essa célula precisa para produzir colágeno, para fazer o que for. Eu estou desinflamando essa pessoa. Eu estou trabalhando na situação do antirradical livre e o resultado, quando a gente fala assim para a estética, em todos os âmbitos, é um resultado melhor, é um retorno melhor. É fatal. Quando você faz o ILIB, tudo que você fizer, o retorno é melhor. Não se faz nada hoje, em qualquer processo, falando em laser terapia, não se faz nada de laser terapia hoje sem a associação do ILIB. Tal é a importância dessa técnica. A própria laser terapia, quando eu faço com o ILIB, ela já melhora. Incrível. E é tudo comprovado, né? Tudo assim, dá pra ver na hora. Isso que é importante, né? Porque as pessoas querem o resultado na hora, não quer... Exatamente. Bom, então, se você desinfarta uma pessoa na hora, se você trabalha reoxigenando o cérebro dela, ela tá paralisada lá e volta o movimento na hora, o resto fica fácil. Com certeza. O resto fica fácil. Mais alguma colocação que você gostaria de deixar aqui para contribuir com o público do programa Estética na TV? Bom, eu sou um defensor da laser terapia. Essa técnica do ILIB veio... Há quanto tempo? 20 anos já ou mais? Não, menos. Deve ser... Tô chegando lá, mas deve ser uns 16, por aí. 16 anos. 16 anos defendendo com unhas e dentes a laser terapia. 2 culpados aí, Charles Yamaguchi
e o Orlando Sanches, dessa brincadeira. Então, a ILIB, ela veio fechar com chave de ouro as maravilhas da laser terapia, sabe? O que eu queria dizer, oportunistas têm em toda situação, Cristiano. Então, os profissionais que quiserem aprender ILIB, portas abertas. Às vezes a gente é muito destaque numa área, a gente é referência nessa área, e as pessoas ficam com receio de se aproximar para não perder o brilho da estrela deles, sabe? Eu estou me lixando para isso, venha. Portas abertas, pode vir, vamos fazer junto o trabalho. Eu não tenho restrição a ninguém. Como presidente da Sociedade Brasileira de Laser, eu não posso ter restrição. Agora, eu vou ser implicante com a questão da honestidade desse profissional, o caráter dele em estar falando sem base ou com base. E eu sei quando a pessoa está falando com base. Porque quando você fala no meio de ignorantes, você é rei. Sabendo um pouquinho, você é rei. Vem falar no meio de pessoas que conhecem. Aí você vê o tamanho que você é. E a gente quer passar isso aí. É bom para a ILIB. Isso nós vamos para todos os meios de comunicações aí para ajudar. E parabéns pelos 5 mil, cara. Você merece. Você merece. O seu trabalho é um trabalho limpo. O seu trabalho eu copio. Opa. O que é bom eu copio. Obrigado. Muitas graças, hombre. Claro. Deixa de novo o telefone aí do Instituto para o pessoal fazer curso. O pessoal quer fazer curso e quer saber, você não falou, você pulou a pergunta. Opa. Onde que tem curso além de São Paulo? Então, o pessoal chama a gente... Onde chamar, vocês estão indo? Para tudo quanto é lugar. A gente tem em Belo Horizonte, a gente tem no Rio de Janeiro, agora nós vamos para Bahia, tem, sabe? Tem um monte de lugar aí. Onde que o pessoal fica sabendo? No site? Facebook. No Facebook. Facebook e site. Facebook e site. Tem a divulgação. São os dois aí. Então, isso aí vai. Telefone. São Paulo é 11 98383 7545. Maravilha. Recado dado. Doutor... Dado. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, pela sua contribuição e por levar mais esse conhecimento para o público da estética. Mas olha, use com responsabilidade, viu? Exatamente. Não é sair fazendo de qualquer maneira, não. Tem que ter conhecimento porque você está lidando com a saúde do ser humano. Não é com qualquer coisa, não. É com a saúde do próximo. Então, vamos terminar com um recadinho do nosso patrocinador e até semana que vem com mais um programa Estética na TV.